E agora vamos executar os nossos testes aqui, ó, ao mesmo tempo no Android e no iOS, as suítes que a gente escreveu. Tô com dois terminais abertos aqui, os dois simuladores abertos ao mesmo tempo. Espero que minha máquina aguente. E já tá carregando aqui, ó, primeiro load ali, construindo o bundle no Android, abrindo ali no iOS também. Vamos ver executando os dois testes ao mesmo tempo nas duas plataformas, hein? Vamos lá, já foi o primeiro teste ali, ó, tá indo o primeiro teste no Android, no iOS também. Passou ali o primeiro teste nas duas plataformas. Agora já o segundo teste no iOS. Segundo teste ali também já no Android, já fazendo scroll para achar o item. E ó, a iOS ali tá na frente, tá ganhando. Agora fechou o iOS. Android agora para fechar. E conseguimos, finalizamos os nossos testes end-to-end nas duas plataformas, lidando aí com as peculiaridades de cada uma. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. E hoje para falar de um assunto super especial que eu gosto bastante, que são testes no React Native, mais especificamente testes end-to-end com o framework Detox. E eu preparei uma aula super especial aqui para vocês, bem detalhada, passo a passo, desde a configuração do zero até escrever testes bem complexos e robustos com o Detox. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Garcês, eu sou Senior Software Engineer especializado em React Native tecnologia que eu já trabalho há quase 4 anos. Se você não me acompanha ainda no meu Instagram, segue lá no @lucasgarcês que eu também trago muito conteúdo interessante no dia a dia. Antes da gente começar a falar especificamente do Detox aqui, eu vou dar uma breve introdução, porque talvez você ainda esteja tentando entender os conceitos de teste unitário, integração, end-to-end. Mas, para resumir aqui, basicamente falando em poucas palavras, testes end-to-end visam testar a aplicação da perspectiva do usuário final no ambiente real, com dados reais, ou seja, como se fosse realmente o usuário ali pressionando os botões, navegando nas telas, de fato ali na interface do aplicativo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. E quando a gente fala de testes, né, como eu já mencionei, a gente pode separar em testes unitários, de integração e teste end-to-end. O foco desse vídeo hoje são testes end-to-end, que é esse topo da pirâmide, e a gente coloca ele no topo ali da pirâmide porque geralmente esses são os testes em menores quantidades que vão existir no seu projeto, porque o objetivo do teste end-to-end não é testar especificamente cada ponto da sua aplicação, como são os testes unitários, nem exatamente como um ponto ali se integra, se conecta com outro, que é o objetivo dos testes de integração. Teste end-to-end geralmente a gente escreve para ter uma garantia, né, ter uma visão ali de como o usuário final interagindo com a nossa aplicação real ali, rodando no dispositivo, vai interagir e vai acessar as funcionalidades da nossa aplicação. Bom, eu não vou falar especificamente de testes unitários, nem testes de integração nesse vídeo, mas se você quiser aprender mais sobre teste no React Native, saiba que tem um curso completo aqui no canal da CoffeeStack com 4 horas e meia de videoaula para você sair do zero até o nível profissional mesmo, tá? Profissional no nível já sênior mesmo, com testes no React Native, passando por Jest e utilizando a React Native Test Library. Inclusive, a gente vai utilizar o mesmo projeto que eu utilizei nesse curso aqui, ó. E só para vocês darem uma olhada, eu já tenho aqui, ó, os meus testes de unidade e testes de integração nesse projeto aqui que a gente já vai utilizar. Já vou falar um pouquinho mais dele. Então, se você quiser aprender a fazer esses testes de unidade e de integração, não deixem de acessar o nosso curso aqui gratuito no canal da CoffeeStack. Bom, e talvez você tenha caído aqui meio de paraquedas e ainda não tenha entendido direito o que é o Detox, né? Mas, em poucas palavras, o Detox ele é um framework, ou seja, o conjunto ali de ferramentas que a gente vai utilizar para escrever e executar esses testes end-to-end. O Detox é um framework que ele foi criado pela empresa Wix e ele é bem focado no React Native. Ele foi desenvolvido especificamente pensando no React Native, o que tornou o Detox bem popular e hoje já é um padrão de mercado para testes end-to-end dentro do ecossistema do React Native. E aqui, antes de a gente começar propriamente dito colocar a mão na massa, vou dar só um resumo do que você vai aprender aqui nesse vídeo. Primeiro a gente vai fazer o setup ali no iOS, né, fazendo as configurações básicas da biblioteca, configurar ali do zero mesmo o ambiente e rodar o nosso primeiro teste num simulador aqui de iPhone. Depois a gente vai fazer a configuração para conseguir rodar os testes no Android. Essa configuração no Android ela é um pouquinho mais chata, tem um pouquinho mais detalhes, mas nada que seja impossível de fazer. Eu vou fazer aqui passo a passo com vocês e obviamente a gente vai rodar esses testes no emulador Android. E por último, mas não menos importante, né, acho
é a principal parte aqui dessa aula, a gente vai escrever testes complexos, tá? A gente já vai rodar um teste bem simples nessas duas primeiras etapas, só para ver os testes executando aqui, tanto no iOS quanto no Android, mas a parte principal, né, dessa aula é escrever esses testes complexos, como eu falei, no aplicativo já existente, onde a gente vai poder interagir com o campo de input, clicando em botão, interagindo com listas, né, fazendo scroll, buscando um item numa lista, que são casos de uso que você vai utilizar no seu app real. E para isso, né, para fazer esse teste aqui, a gente vai utilizar o app TV Maze. Esse TV Maze é um projeto 100% autoral que conta com uma API real, né? A gente tem essa API aqui de séries, de shows de TV, e como eu já mostrei para vocês, né, possui já testes de unidade e testes de integração que você pode aprender no curso aqui no canal da Coffee Stack de graça. E como sempre, como todos os vídeos aqui do canal, código fonte vai estar disponível no GitHub, tanto com os testes de unidade e de integração desse curso aqui da Coffee Stack, e também com o código que a gente vai escrever hoje para os testes end-to-end. E nessa primeira etapa aqui de configuração de setup do ambiente, nosso melhor amigo, nossa melhor amiga vai ser a documentação. E aqui eu já vou fazer um disclaimer, né? Muita gente reclama ou tem um pouco de dificuldade aí na hora de configurar o Detox, seja no Android, seja na iOS, mas, né, eu posso dizer por experiência própria que 90% dos problemas ao configurar o Detox ocorrem pelo simples fato de que você não prestou atenção na documentação, acabou pulando alguma etapa, instalou alguma coisa ali que não era exatamente o que você deveria instalar, enfim, você não prestou atenção. Eu vou utilizar a documentação aqui para fazer o setup passo a passo com vocês, tá? E inclusive vou apontar alguns detalhes ali na documentação que talvez você acabe dando uma escorregada, como eu acabei já também tendo um pouco de dificuldade quando eu estava preparando essa aula aqui para vocês, mas como sempre tudo mastigadinho aqui e acompanhando passo a passo na documentação. Então vamos lá, mãos à massa. Vocês vão acessar aí o site do Detox, wix.github.io/detox, ou joga aí no Google que você acessa também, e já vai clicar aqui em Docs, e aqui eles vão falar primeiro documentação aqui para você fazer o setup do seu ambiente, né? Se você estiver utilizando Expo, eles não dão suporte, eu não vou utilizar o Expo aqui, eu vou utilizar um aplicativo feito com CLI, que tem as pastas Android e iOS, beleza? E a primeira etapa que a gente vai fazer aqui é instalar a CLI, né? Ou seja, a interface ali de linha de comando do Detox que a gente vai utilizar para executar os comandos dentro da nossa aplicação. E aqui já vai o meu primeiro disclaimer com relação à documentação. Se você, como eu, utiliza o Yarn, eu tive alguns problemas instalando, né, não só o Detox, mas qualquer package aqui global no meu sistema operacional. Eu tive dificuldade instalando com o Yarn, simplesmente eu não conseguia reconhecer o comando. Então o que eu fiz? Eu instalei aqui com o npm. Então abri essa exceção para utilizar aqui o npm, vou vir aqui no meu terminal e vou instalar a CLI do Detox. Beleza, instalou a CLI do Detox. Se você estiver utilizando o macOS, né, for rodar no seu macOS, você precisa instalar essa ferramenta aqui que foi criada pelo próprio Wix, que é uma espécie de utilitário para rodar no simulador aqui do iPhone, beleza? E lembrando que aqui são dois comandos, e não se esquece, tá, que você tem que executar os dois comandos. Então você vai dar o brew tap Wix brew aqui, beleza? E esse brew aqui é do Home Brew. Se você utiliza a macOS, você já está acostumado a instalar as aplicações aqui por essa linha de comando utilizando essa ferramenta. E logo em seguida você já vai poder instalar aqui o segundo comando, que é de fato aqui o pacote utilitário que eles pedem, beleza? Aqui tá bem rápido porque eu já tenho isso aqui tudo instalado na minha máquina, mas na sua máquina pode demorar um pouquinho mais, beleza? Então bora avançar aqui na nossa configuração. A primeira coisa que você vai ter que instalar propriamente dito, né, dentro do seu projeto é a versão mais recente aqui do Jest, que ele tá pedindo pra gente instalar a versão 29, porém eu tenho um disclaimer, tá? Se você vir aqui, você vai ver que o Jest, geralmente, dependendo da versão do seu React Native, ele vai vir com a versão padrão aqui 26, e o Detox, ele não suporta essa versão. Se eu tentar rodar aqui, vai dar um problema, beleza? Então eu recomendo você instalar a versão mais recente. Porém, o que acontece? Como eu já mostrei aqui pra vocês, eu tenho alguns testes aqui de unidade de integração, que também, obviamente, utilizam o Jest aqui por baixo dos panos, e se eu pegar e instalar essa versão aqui da biblioteca, né, eu vou instalar essa versão aqui 29 para poder instalar o Detox, o que vai acontecer? Isso aqui vai quebrar os meus testes de unidade e os meus testes de integração. Então, vou instalar aqui rapidinho. Terminei de instalar aqui e vou rodar o meu comando de novo aqui dos meus testes. Rodei aqui, ó.
e pode ver que quebrou os meus testes de unidade e de integração. Por quê? Basicamente aqui, resumidamente, eu tô até com uma issue aqui do Stack Overflow que eu vou deixar linkado se você quiser olhar mais detalhes, mas basicamente o Jest ele teve uma atualização na versão 28, né, acima da 28, que acabou quebrando ali versões do React Native abaixo da 0.70. E se eu vim aqui no meu projeto, né, se você ver a minha versão aqui do React Native, eu tô na minha versão 0.68.1. Então basicamente eu tenho duas opções: ou eu instalo a versão mais recente do React Native, que é da 0.70 ali para cima, que vai suportar essa nova versão do Jest, ou eu tento achar uma versão do Jest ali que eu ainda consigo utilizar, né? Ou seja, o meio termo. No meu Detox eu não posso utilizar a 26 e no meu React Native aqui, por conta de estar abaixo da 0.70, eu não posso utilizar da 28 para cima. Então só me restou o quê? Só me restou a versão 27, né, aqui do Jest. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de instalar a minha versão 29, eu vou instalar a minha versão 27 aqui do Jest, que vai ser a versão que eu preciso tanto para rodar os meus testes unitários de integração, quanto os meus testes aqui com o Detox. Então eu terminei de instalar a versão 27, vou rodar novamente aqui os meus testes de unidade, os meus testes de integração. E todos os meus testes passaram aqui, como vocês podem ver, e vai servir também para eu poder rodar os meus testes aqui com o Detox. Bom, e o primeiro setup que a gente vai fazer aqui é para iOS. A gente vai fazer as configurações gerais, instalar o Detox e depois rodar o primeiro teste no iOS. Então a primeira coisa que a gente tem que instalar dentro do nosso projeto é a lib do Detox. Então vou utilizar o yarn aqui, beleza? Para instalar aqui no meu projeto. Terminou de instalar, agora o comando que eu preciso rodar, que já é um comando aqui da CLI, é o detox init. Esse comando, eu rodando aqui dentro do meu projeto, ele vai criar 3 arquivos aqui para mim, ó. Deixa eu já abrir aqui esse arquivo para vocês. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. O primeiro arquivo que ele vai abrir, que ele vai criar, é esse detox xrc, que basicamente são as configurações do Detox para o seu projeto, e a gente já vai mexer nesse arquivo aqui. Tem também o jestconfig.js, que é um Jest que está dentro dessa pasta end-to-end, que é a pasta que ele criou aqui, é onde tem as configurações específicas para o teste end-to-end. E ele criou já um arquivo aqui de testes, né, de exemplo. Tá dando alguns errinhos aqui, mas a gente já vai corrigir isso também. Então, voltando aqui na configuração, a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falei aqui, é o iOS. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir esse valor padrão que ele deixa aqui pelo nome do nosso app. Então, se eu abrir o meu arquivo de configuração e pesquisar aqui pelo Your App, vocês vão ver que tem esses valores aqui que a gente precisa substituir pelo nome do nosso app. Ah, mas qual é o nome do nosso app? Às vezes você pode estar um pouco confuso. É só você abrir a sua pasta iOS, né? E vai estar aqui o nome do seu projeto, né? No meu caso aqui é TVMaze. Então o nome da sua pastinha aqui, né? TVMaze, ou seja, o nome do seu projeto, ou o nome do seu projeto.xcode Project, Xcode Workspace, vai ser o nome aqui do seu projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um replace, né? Então eu já vou utilizar aqui o VS Code para me ajudar também. E já vou substituir aqui pelo nome do meu projeto, que é TVMaze, beleza? Posso dar aqui, ó, para ir dar um replace 1 a 1, ou posso apertar esse aqui para dar o replace em todo mundo. Salvei aqui, já está configurado a parte aqui nos meus caminhos para o iOS. Na parte do Android eu não preciso fazer nenhuma modificação. Se você estiver utilizando um projeto aí padrão, provavelmente você não vai precisar, a não ser que você esteja utilizando aqui, né, a funcionalidade Flavors do Android, então você vai ter que fazer um setupzinho aqui a mais. Outro ponto interessante aqui é para você poder configurar o seu dispositivo, né, ou seja, o device que ele vai rodar. Se eu abrir aqui o meu arquivo de configuração, vocês vão ver que para o iOS ele bota por default o iPhone 12. Eu vou alterar aqui para o 13, que é o dispositivo que eu já utilizo no meu dia a dia. Então, para ele não precisar criar outro dispositivo aqui, ocorreu o risco de não achar esse dispositivo. Na parte do simulador do Android, a mesma coisa. Já vou aproveitar para configurar aqui, já que eu estou mexendo nessa parte. Ele vem com esse simulador aqui por default também, mas não é esse que eu utilizo. Então, para eu poder achar aqui os simuladores, né, que eu tenho disponível configurado na minha máquina, eu vou rodar esse comando aqui.
aqui, ele vai me dar a lista aqui, ó, do emulador que eu tenho no Android e já vou substituir para deixar atualizado aqui certinho também o nome do emulador que eu vou utilizar no Android. As configurações do iOS já estão prontas, então eu já consigo rodar no simulador. Para o Android ainda falta alguma coisa que a gente já vai ver mais na frente, mas já vou rodar o app no iOS aqui no simulador do iPhone para a gente poder dar uma olhada. Se eu abrir aqui, ó, o meu arquivo de exemplo que ele colocou para mim, esse starter, vocês vão ver que tá dando uns erros aqui, que ele não tá achando. Eu não sei exatamente porque ele dá esse arquivo aqui sem os imports, mas todos esses imports aqui, né, que estão com problema, é por conta que eu não tô importando eles, né, e todos esses imports aqui são utilitários, né, são funções que vêm da biblioteca Detox. Então vou botar aqui do meu import, ó, tem todos esses valores aqui que estão com problema, né, que ele não tá achando. O device, o element e esse pi. O que eu vou fazer? Eu vou excluir os testes aqui, né, ele tem 3 testes diferentes, obviamente se eu rodar vai quebrar, porque não é teste da minha aplicação, são testes de exemplo. Eu vou deixar um só que a gente vai utilizar aqui já para rodar o nosso primeiro teste. Explicando rapidamente o arquivo, eu tenho o meu describe, que ele vai agrupar os meus testes. Eu tenho essas minhas duas funções aqui, o before all, ou seja, é algo que vai ser executado antes de todos os meus testes rodarem. Então lembra aqui, ó, que eu tinha a minha lista de vários testes, então vai rodar uma vez antes de todos os testes rodarem. E tem o before it, que vai rodar uma vez a cada teste. Então a cada it que eu tenho aqui, ó, ele vai rodar o que tá aqui dentro. Esse before all é para ele dar a execução do app, né, dar o launch do app, ou seja, instalar o app e abrir ele. E esse before it tem o device.reload React Native, que é como se fosse que eu estivesse dando um reload aqui. Para que ele faz isso? Para eu resetar o meu estado. Pode ter alguns casos na sua aplicação, no seu projeto, que você não vai querer dar esse reload, mas na maioria dos casos você vai sim querer dar esse reload. Para cada teste que você for rodar, cada it, né, que você estiver executando, testando alguma coisa, você vai começar a aplicação ali do zero. Vai facilitar muito o seu dia a dia e evitar que alguma alteração de algum teste eventualmente acabe influenciando no teste que vem ali na sequência. Então o primeiro teste que eu vou executar aqui, bem simples, é só para a gente ver se realmente está rodando. Eu vou fazer o meu teste, clicar nesse elemento aqui, nesse primeiro elemento que eu tenho e aproveitar já essas duas chamadas que eu tenho aqui. Então eu vou só mudar o meu nome aqui, vou chamar aqui should select e vou colocar o nome da série, né, dessa primeira série aqui. Lembrando que isso aqui, gente, é o nome do meu teste, tá? Isso aqui não vai influenciar nada. O que vai influenciar é o que eu vou colocar aqui dentro das minhas chamadas. Esse element aqui eu vou utilizar toda vez que eu quiser interagir com algum elemento. Então você tá vendo aqui, ó, que eu tenho, né, entre parênteses o elemento que eu quero selecionar, beleza? E aqui a interação que eu quero fazer. Nesse caso aqui eu quero dar um tap, que é basicamente eu dar um clique. Se eu colocar a sete aqui em cima eu consigo ver a descrição e também tem diversas outras interações que eu consigo fazer num elemento. Por exemplo, se eu estiver dentro de uma lista, eu posso fazer um scroll, que a gente vai ver também mais aqui lá na frente, fazer um swipe, fazer um long press e diversas outras ações aqui que eu posso dar também. Nesse caso, como eu vou selecionar esse primeiro item, eu ainda não estou trabalhando com text ID, eu vou colocar por text, para ele achar o text aqui. Eu vou fazer ele selecionar esse nomezinho aqui, que é o nome da minha série. E um ponto negativo, digamos assim, que o teste end-to-end com Detox tem com relação, por exemplo, a alguns testes de unidade ou teste de integração, é que dentro desses testes de unidade de integração com a React Native Test Library, eu consigo fazer as minhas buscas textuais de uma forma bem mais rebuscada, né? Eu tenho find by text, get by text, eu consigo utilizar regex aqui dentro, não só textos propriamente dito, né? O texto ali exato, mas com o teste end-to-end com Detox eu não consigo fazer isso. Eu tenho o by text aqui bem simples e vocês vão ver ao longo dos testes aqui que eu vou escrever que geralmente eu evito utilizar o by text justamente por causa disso, porque qualquer alteraçãozinha que eu tenho aqui no meu teste eu posso quebrar, mas como é só pra gente ver rodar a primeira vez, tá tudo bem, vou botar o texto aqui. E por último, no nosso teste a gente sempre precisa ter um expect, né? O expect ele vai dizer o que eu tô esperando no meu teste, a confirmação de que o meu teste realmente passou ou não passou. Nesse caso aqui eu tô esperando encontrar um elemento by text, né? Ou seja, com esse texto eu vou alterar aqui dentro e vou ter que procurar outro texto. O que vai acontecer quando eu executar esse comando? Se eu coloquei aqui certinho o meu teste, ele vai clicar aqui,
e vai aparecer essa tela. Então eu posso procurar alguma coisa que tem aqui dentro da minha tela para realmente enxergar que de fato ele conseguiu acessar essa tela. Então eu vou colocar um texto que eu tenho aqui, né, simples, que é esse comment, que é a categoria. Esse teste aqui ele tá bem irrelevante, tá? Não tem boa prática, não tem nada, é só pra gente realmente ver rodando. Vou salvar aqui, só vendo aqui ó, o nome certinho, beleza. E agora eu vou executar o meu primeiro teste. E antes da gente rodar o nosso teste pela primeira vez, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o build da aplicação. O Detox ele vai rodar em cima de uma aplicação que ele mesmo vai construir. Tem algumas customizações, digamos assim, alguns setups que ele precisa nesse build. Então a gente tem que fazer esse build aqui através desse comando, através da CLI do Detox. Então vou copiar aqui e como eu vou rodar a versão de debug, vou copiar essa aqui, mas tem as outras versões aqui de release também. E também do Android que a gente vai ver mais na frente. Então vou rodar o comando aqui, Detox Build Configuration, iOS Sim Debug. E se você entrar no arquivo de configuração do Detox, você consegue ver, tá vendo? É justamente essa configuração aqui que a gente vai estar executando, beleza? Então vou rodar aqui na linha de comando. E build com sucesso, vocês vão ver que vai passar algumas coisas aqui no terminal, mas o importante é você ver aqui no final o build success, então quer dizer que a aplicação foi buildada, agora a gente tem uma aplicação pronta para poder rodar os testes no Detox. A segunda observação que a gente precisa ter quando a gente for rodar os nossos testes é como a gente está rodando aqui a versão de debug, a gente precisa startar o nosso bundle aqui, senão o Detox não vai conseguir buildar a aplicação. Então eu tô com outro terminal aqui aberto, com o nosso bundle aqui do JS já rodando. Beleza? Com o seu yarn start ou npm start aí, não sei o que você está utilizando. E agora a gente pode rodar o nosso comando para fazer de fato a execução dos testes. E é bem parecido com esse comando que a gente deu anteriormente, só que ao invés de build, a gente vai colocar teste para ele rodar o teste. Então ele vai pegar aqui a nossa suite de teste que está dentro da nossa pasta end-to-end e vai executar os testes. No caso aqui a gente só tem esse teste bem simples aqui, e que ele já está, ó, restartando a aplicação. Ele vai dar um reload aqui, esse reload, e clicou no item, achou o item aqui e beleza, passou o nosso teste aqui com sucesso, nosso primeiro teste com o Detox. Esse é um teste bem simples, só realmente para a gente checar se a configuração está toda correta, se o Detox está conseguindo rodar. Mais para frente no vídeo a gente vai de fato rodar nos testes de verdade, explorar bem mais a API aqui do Detox. Algo que eu gosto de fazer é falsear, né, o teste, ou seja, ver o teste quebrando. Então eu vou botar um texto que não tem aqui na tela, né, eu não tenho esse texto aqui na tela. Então quando eu executar, meu teste obviamente tem que falhar, né? Se meu teste passar é porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então eu sempre gosto de fazer isso para ver se meu teste de fato ele tá bem estruturado. Entrou na tela, viu? Entrou na tela e ele não conseguiu achar esse texto, porque obviamente esse texto aqui não existe, né? Só existe o comment e o meu teste falhou, beleza? Então voltando aqui pro teste normal como é que tava. E esse foi o nosso primeiro teste end-to-end sendo executado na plataforma iOS com Detox. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Então uma pausa rápida para dar um recado super importante. Esse ano é o ano de lançamento do curso de React Native da Coffee Stack. Eu tô planejando o melhor curso que você já viu, sério. Vai ser o melhor curso de React Native que você já viu. Eu tô colocando os meus quase 4 anos de experiência trabalhando exclusivamente com React Native nesse curso. Se você curte o conteúdo do canal, se você curte a didática, se você curte o nível de profundidade, pode ter certeza que a entrega no curso vai ser muito maior. A gente tá preparando um baita app para ser construído nesse curso com vocês. Então já vou dar um spoiler aqui e mostrar as telas do app que a gente vai construir. Tem bastante coisa, ó, um design profissional feito aqui no Figma. Vocês vão ter acesso a esse design, a esse arquivo aqui do Figma. A gente tem bastante formulário para a gente trabalhar, bastante funcionalidade. A gente vai ter interação com imagens, a gente vai ter bastante coisa. E algo que vocês me pediram bastante, a gente vai ter um chat dentro desse app. Eu vou construir essa aplicação toda ali do zero com vocês até a publicação nas lojas, passando por testes de integração, testes de unidade, testes end-to-end, igual a gente está vendo aqui com o Detox, de uma forma bastante aprofundada, bastante profissional, tudo com TypeScript e com as melhores práticas de mercado. Então se você quiser aprender React Native comigo, se você quiser construir essa baita dessa aplicação, não se esquece de se inscrever na lista de espera que eu vou deixar aí na descrição, beleza?
Bom, terminamos a nossa configuração no iOS, agora vamos fazer o setup no Android. Já adianto que tem muito código nativo, muitos arquivos nativos que a gente vai precisar mexer. Você não precisa entender muito disso, já tô com o meu app aqui, ó, com o simulador do Android. Você não precisa muito entender da parte nativa, só precisa entender de saber ler a documentação. Tem tudo passo a passo aqui mastigado e é exatamente isso que a gente vai fazer. O primeiro arquivo que a gente vai mexer é o nosso Build Gradle. A gente tem que adicionar algumas configurações, essas que estão aqui em verde. Primeiro é o Build Gradle da pasta Android. Eu tenho que colocar aqui a versão do Kotlin e eu já vou substituir esse XYZ. Não, esse aqui é como se fosse um exemplo, né? Mas a gente já vai ver como é que a gente vai substituir, onde a gente vai pegar a versão certinha. Tem que adicionar a minha dependência aqui também do Kotlin. Deixei na minha pasta de dependências. Deixa eu adicionar aqui. Posso apagar esse 3. E aqui, por fim, tem que adicionar o Maven do projeto dentro da minha parte aqui de repositórios. Vou colocar aqui junto com esse outro Maven e apagar esse maisinho aqui, que obviamente não faz parte do código. Ajeitar a formatação, beleza, tá bonitinho aqui. E aqui ele explica mais ou menos o que você tem que fazer para pegar essa versão do Kotlin. Basicamente o que você precisa é abrir o seu Android Studio. Deixa eu pegar o meu Android Studio aqui. Você vai vir nas suas preferências. Dentro de preferências, Languages Framework, clicar em Kotlin e vai ter aqui, ó, a versão, ó, depois desse tracinho, tá vendo? Vai vir alguma coisa, tracinho, e essa vai ser a sua versão. No meu caso aqui é 1.5.30, exatamente a versão que tá aqui no exemplo, tá? Mas aí você olha no seu Android Studio para ver certinho, então eu vou substituir aqui por 1.5.30. Beleza? O próximo arquivo que a gente vai precisar mexer aqui é o nosso outro Build Gradle, que agora é dentro da pasta app. Então deixa eu fechar esse aqui e vou abrir o outro Build Gradle. Primeira alteração que a gente vai colocar essas duas linhas aqui no Default Config. Deixa eu ver aqui, esse arquivo é um pouco maior. Deixa eu pesquisar aqui, fica mais fácil. Essa configuração aqui no Default Config. Deixa eu ajeitar aqui a minha formatação. Mais aqui no meu build type também, essa linha aqui. Apesar de que a gente não vai rodar a versão de release, mas já vou deixar aqui configurado, né, para ficar com a configuração certinha. E por fim aqui, duas linhas aqui na parte da minha dependência. Eu não sei, eu não manjo muito dessa parte nativa, então também não posso dar muitos detalhes aqui para você. Mas geralmente trabalhando com React Native, você só vai precisar basicamente olhar a documentação e fazer passo a passo. Eventualmente você vai precisar entender um pouco mais a fundo, mas nesse caso aqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da documentação. A próxima parte aqui é um pouquinho mais, precisa um pouquinho mais de atenção. Você vai ter que copiar, né, criar um arquivo aqui do Detox dentro da pasta nativa, e aqui ele te dá o caminho da pasta Android App, SRC, Android Test. Dentro do seu projeto você vai ter até essa pasta aqui, ó, Android App, SRC. Então deixa eu vir aqui no meu Android, então você vê aqui, ó, deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Android App SRC. Se você olhar aqui dentro, eu não tenho essa pasta Android Test, né? Então vou precisar criar todo esse esquema aqui de pasta Android Test, Java, com, e esse aqui Your Package, né? Esse Your Package é o nome do seu pacote. Como é que eu vou saber o nome do meu pacote? Você pode vir aqui, ó, nessa parte também, Java, com, e aqui vai estar o nome do seu pacote, TVMaze, que é o caso aqui do meu projeto. Se você abrir aqui também, ó, vai estar aqui, ó, o nome do seu pacote, com .tvmaze. Então, esse nome aqui que eu vou precisar, beleza? O que eu vou fazer? Vou copiar esse caminho aqui, ó, que ainda não existe, que vai ficar mais fácil, ao invés de eu criar uma pasta uma a uma, né? E aqui ele tá a partir da SRC. Então, eu vou vir aqui na SRC, vou criar um novo arquivo. E quando eu boto para criar um novo arquivo com esses barras aqui, ó, ele já vai criar todo o esquema de pasta. Só preciso, obviamente, substituir esse package pelo nome aqui do meu pacote, que no meu caso aqui é TVMaze. E ele criou já aqui, ó, o esquema de pasta certinho, ó, igual vocês podem ver aqui. E eu vou copiar esse arquivo, dar esse copy aqui. E eu tenho que substituir, obviamente, o nome do meu pacote aqui também, que no meu caso é TVMaze. Posso apagar esse comentário. Aqui ele tem mais alguns detalhes falando sobre como é que você pode achar aqui o nome do seu projeto também, explicando aqui um pouco, né, o nome do seu pacote. Eu vou passar aqui bem rápido porque eu já fiz, mas se você estiver fazendo a primeira vez, obviamente, olhe com calma aqui a documentação, porque pode ter uma pequena diferença, mas somente se você tem alguma configuração, alguma customização aí bem diferente aí no seu Android e tal. No geral, acredito que 90% dos casos das pessoas é só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui da documentação. Próxima coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo XML dentro da nossa pasta
hash aqui dentro do esquema main. Mais uma vez, eu tenho já esse caminho aqui, ó, Android app src main hash. Então vou copiar esse XML aqui para frente, vou vir no meu caminho Android app src main, e tá aqui a minha pasta hash, e vou já botar aqui, ó, mesmo esquema, criar um novo arquivo, ele vai criar dentro da pasta XML. Vou copiar aqui também, salvar. E o próximo passo é adicionar, né, vincular essa configuração que eu acabei de adicionar, esse XML, lá no nosso arquivo Android Manifest. Então vou abrir meu arquivo lá, meu arquivo aqui, ó, deixa eu abrir o meu Android Manifest, aqui ó, o Android Manifest dentro da pasta também, e vou colocar aqui dentro do meu application, é exatamente isso aí dentro do meu application, essa outra configuração. Com essa configuração, né, se a gente fez tudo certinho, não passou nada, a gente já está pronto para fazer o build no Android. Então, o mesmo esquema que a gente fez no iOS, só que agora no Android. E repara, né, que aqui o nome muda um pouquinho, tá? No iOS a gente usa iOS.sim e no Android a gente usa Android.emu, né? Sim de simulador e emu de emulador, que é o nome que a gente dá dentro do Android, beleza? Vou ver se tem algum banda, não tem meu banda que tá aberto nem nada. Beleza, deixa eu fechar esses arquivos aqui que eu acabei de alterar. Como vocês podem ver, tem bastante coisa que a gente precisou mexer, então fiquem bem atentos aí para colocar tudo no lugar certinho. E vamos fazer o build aqui do Android. E eu rodei aqui no Android e deu um problema, tive uma exceção aqui, fui tentar entender um pouco o que era. E olhando aqui os meus logs, né, tentando entender onde o erro aconteceu, eu achei esse lugar aqui, ó, onde estava o erro aqui, ó, at read manifest, ou seja, quando ele foi ler o meu arquivo aqui, o meu Android Manifest. E eu reparei que quando eu adicionei aqui, eu esqueci, ó, de fechar aqui as minhas aspas, então meu arquivo não ficou formatado. Uma dica é, se eu tivesse aberto, né, o projeto, se eu estivesse olhando dentro do Android Studio, provavelmente ele teria me informado aqui esse erro de formatação. Então, fiz a correção, fechei aqui bonitinho, ó, igual tá aqui na documentação. Fechei, vou dar uma limpada aqui no terminal e vou rodar o comando de novo para fazer o build no Android. E agora foi, a gente conseguiu fazer o build aqui, ó, build successful, então deu tudo certo na nossa configuração do Android. Então fiquem muito atentos, como a gente tem que mexer em bastante arquivo nativo, que geralmente a gente não está acostumado, como vocês viram aqui, eu mesmo acabei cometendo um pequeno erro, né, ali de digitação, mas fiquem atentos e sigam a documentação aí passo a passo, beleza? Agora a gente vai rodar o nosso primeiro teste aqui no Android, exatamente como a gente tinha feito no iOS, só que agora no Android. E beleza, agora vamos para a parte que interessa, vamos rodar o nosso teste no Android. E lembrando, se você não fez a configuração ainda de atualizar nas suas configurações do Detox, colocar o seu dispositivo, né? Aqui no meu caso é esse dispositivo, se você deixar o padrão provavelmente vai dar um erro que ele não vai achar, mas você pode ver a lista dos seus dispositivos através desse comando aqui, beleza? Não se esqueçam também de startar o bundle do JS, né? Tem que estar rodando, porque eu vou rodar no modo debug. Deixa eu voltar para o meu terminal, e aqui eu vou executar o comando para rodar o teste Android, bem parecido com o build, só substituindo a palavra build por teste. Vou dar um enter aqui, vai começar a rodar, deixa eu abrir meu teste, vai ficar aqui do lado. Vamos rodar esse nosso teste simples, tá startando, opa, já abriu a aplicação, carregando meu bundle, abriu aqui, vai esperar a lista, ó, deu primeiro reload aqui, né, o meu reload do React Native, clicou no item, achou a palavra comedy e beleza, sucesso, finalizou aqui. Não sei porque, mas no Android quando acaba ele finaliza o app, mas aqui ó, nosso app, nosso teste passou com sucesso. Vou fazer aquele teste igual eu fiz no iOS, só pra gente ter certeza que a gente não tá gerando um falso positivo quando a gente tá rodando. Nesse caso, como eu mudei o nome aqui agora, tem que falhar. Beleza, deu o primeiro reload. E falhou o nosso teste, beleza? Voltando pro código normal aqui, com a palavra exata que existe, que é o comedy. E se você chegou até aqui e conseguiu configurar no Android, meus parabéns! Mais uma etapa concluída. Essa parte do Android é mais difícil, a gente mexeu um monte de código nativo, então toma cuidado aí quando estiver configurando, fique bem atento, siga a documentação. E agora vamos para a nossa parte do vídeo, que é quando a gente vai começar a escrever de fato uns testes mais legais, mais interessantes, complexos, que a gente vai ver de fato o Detox aqui em ação, beleza? E nessa etapa a gente vai escrever um teste para favoritar. A gente vai fazer o que? A gente vai digitar o nome aqui de uma série, nesse caso The Big Bang Theory, e vai
acessar a página para clicar no botão de favorito. É exatamente o que esse teste aqui está fazendo. A gente já vai ver cada um desses elementos aqui com mais detalhes. Vou digitar o nome da série, achar a série e favoritar. É esse teste que a gente quer fazer. Então esse é o primeiro teste que a gente vai fazer, porque é o teste que está relacionado a uma funcionalidade, é uma feature que a gente tem dentro do nosso projeto, que é a feature de favoritos. E só para a gente manter a ordem, vou voltar para o iOS para a gente rodar primeiro no iOS, depois a gente vai ver esse teste rodando no Android. Então a primeira coisa que eu vou fazer é modificar o meu arquivo aqui, né? Esse é um arquivo meio que de exemplo, então eu já vou dar a cara da minha aplicação. Nesse caso vai ser um arquivo para eu colocar as minhas funções de favoritos, né? Eu vou botar bem parecido com o que a gente fez aqui, show to favorite a TV show. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui é atualizar o nome, né? Tá com esse nome de start aqui, então eu vou colocar favorite, que é da nossa funcionalidade, para ficar bem padrão aqui. Não se esqueça de deixar o ponto teste para o Detox poder pegar, né? Se você colocar só favorite, obviamente ele não vai pegar, beleza? Então vamos, antes da gente de fato começar a escrever o teste, eu gosto de colocar o passo a passo de como é que esse teste ele vai ser executado, beleza? Então para isso, eu venho aqui no meu app e eu faço o passo a passo, né? O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é digitar aqui no meu campo, né, no meu source, o nome da minha série, que nesse caso aqui é The Big Bang Theory. Então eu vou botar aqui o passo 1, esse é o primeiro passo, eu tenho que digitar no campo de busca The Big Bang Theory. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu tenho que pressionar no card do The Big Bang Theory. Então eu vou colocar aqui, pressionar o card do The Big Bang Theory. E aqui já estava favoritado, né, que eu estava testando antes, por isso está vermelhinho, mas quando a gente vai começar a nossa aplicação do zero, vai estar assim em branco. E o nosso terceiro passo, obviamente, para favoritar, é pressionar o coração. Pressionar, botar aqui o botão de favorito. E a gente tem que ter uma verificação, a gente tem que ter algo aqui para comprovar que de fato está funcionando, beleza? Então nesse caso, o que eu vou verificar é se o nosso coração ele ficou vermelhinho, né? Se ele está realmente ficando vermelho ali quando eu pressiono. Então eu vou botar aqui verificar, eu vou botar verificar em letra maiúscula para dar um destaque, porque essa é a etapa onde a gente vai utilizar o expect, onde a gente vai entender, onde a gente vai de fato definir o que a gente está esperando. Então botar verificar se o coração ficou vermelho. Basicamente esse aqui é o nosso teste. Então eu vou voltar para home, vou dar um reload para a gente voltar aqui para home. Beleza? Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é digitar dentro do meu campo. E como é que eu faço para digitar? Aqui, além do comando tap, né, eu tenho alguns outros comandos, como por exemplo, o meu type text, que é para eu simular que eu estou digitando. Eu tenho o meu replace text, que é para simular um paste, né, como se eu estivesse colando um campo ali. Então a gente vai utilizar esse comando. Vou copiar, na verdade não vou copiar, vou escrever aqui passo a passo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou fazer o seguinte, até para ficar mais fácil da gente entender, eu tenho que pegar primeiro o meu input source. Então vou botar aqui o meu input source. E como é que eu vou buscar, como é que eu vou achar esse meu input source? Eu não consigo achar ele aqui por texto, né? Ele não tem, na verdade ele tem a minha label aqui, mas tem uma forma, outra forma que eu vou utilizar, que é por ID, que é justamente a forma que a gente acaba mais utilizando. Porque aqui no teste do Detox, diferente do que a gente tem nos nossos testes de unidade, se eu abrir os outros testes que eu tenho aqui, por exemplo, tem uma busca textual bem mais robusta, né? Eu tenho find by text, get by text, query by text, eu posso utilizar regex, não só uma string por aqui. Então a gente acaba usando bastante. Já nos testes end-to-end, essa é uma diferença que a gente tem uma API muito mais limitada. Então a gente acaba utilizando bastante o teste ID. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu componente e dar um teste ID para esse meu campo, que nesse caso é esse meu default text input. E nesse caso o meu componente aqui ele já está aceitando a propriedade text input, né? Esse é um componente customizado que eu criei. Então eu vou chamar aqui de search input. Eu poderia vir aqui dentro e colocar o teste ID aqui dentro também, né? Sei lá, colocar alguma coisa assim, mais ou menos nesse sentido. Só que o que acontece? Quando eu tiver mais de um input dentro da minha tela, por exemplo, num formulário, eu teria mais de um input, né? Dois inputs diferentes com o mesmo ID, né? E ID, gente, é identificador único. Então, alguns casos vai fazer sentido eu colocar aqui dentro do componente internamente, em outros casos vai fazer sentido eu aceitar como propriedade do meu componente customizado, que é o que eu fiz aqui. Então, eu vou pegar esse aqui,
Vou copiar para não digitar nenhum erro. Beleza, esse é meu input source. E o que eu vou fazer? Né, eu tenho que pegar o meu elemento. Que elemento que eu vou pegar? Opa, eu vou pegar o meu elemento input source, que eu acabei de pegar, aqui. E vou dar um type text. E qual o texto que eu vou digitar? The Big Bang Theory. E não posso esquecer de colocar o meu await. O que eu vou fazer aqui? Vou só rodar o teste para ver se realmente ele está conseguindo digitar essa primeira etapa. Deixa eu comentar isso aqui também que a gente não vai mais utilizar. E vou rodar o meu teste. Lembrando que eu voltei para o meu iOS, então eu tenho que rodar no iOS. Deixa eu limpar meu terminal. Limpar. Detox teste iOS Simulator. E achou e digitou o meu campo, beleza? Digitou. Como eu não tenho nenhum expect, meu teste passou, mas viu que ele conseguiu achar o meu campo e fazer a digitação que a gente queria. A gente vai modificar esse type text aqui pelo replace text, mas eu vou deixar para mostrar quando eu estiver no Android, vocês vão entender por quê. Vamos seguir para a nossa segunda etapa do teste, que é o quê? Que é pressionar esse meu card. Como é que eu vou pressionar esse meu card? Mais uma vez, eu tenho que achar o meu elemento. No caso aqui eu vou botar, sei lá, vou botar só card. Card element. E aqui eu vou dar um by. E nesse caso não vai fazer sentido eu colocar um teste ID, porque eu vou estar numa lista, né? Então uma lista ela pode ter vão ter vários itens ali. Eu vou fazer desse aqui eu vou pegar por texto mesmo e vou colocar o nome, né? Porque nesse caso aqui provavelmente vai sempre ter o nome da série ali que eu tô pesquisando, mas isso é algo que vocês também vão ter que analisar caso a caso, dependendo da situação. Então vou botar um by text, que é o meu card element, e vou dar um await element ponto tap, beleza? Vou salvar e vou rodar o meu teste novo. Tô fazendo passo a passo, rodando passo a passo para vocês verem, tá? Mas geralmente eu escrevo pelo menos uns 3 passos e executo, porque um teste ele é custoso, né? Ele demora bastante tempo a carregar, tem que restartar o app, digitar e tal. Mas vocês vão ver que vai dar um erro aqui. E deu um erro. E qual foi o erro que deu? Vamos lá. Multiple Elements Find. Por quê? Porque tem mais de um elemento na tela com esse nome, né? Além do meu card, eu tenho o meu campo de input. O que eu poderia fazer? Eu poderia meio que tentar digitar só uma parte aqui. E no caso eu correria o risco de ter mais outros itens aqui. E talvez ele se embole um pouco. Mas algo que a gente pode utilizar no nosso element, antes do meu tap, é essa propriedade @index, né? Ou seja, quando ele tiver mais de um item, ele vai meio que retornar um array e eu posso dizer qual item, né, desse array eu vou querer selecionar. Nesse caso, se eu selecionar 0, vai ser o primeiro, que vai ser o meu texto dentro do meu campo de busca. E se eu selecionar 1, vai ser o meu card. Lucas, qual é a melhor estratégia? Não sei, vai depender de cada caso de uso do seu app. Mas tenha sempre em mente que a ideia é deixar o mais sustentável possível o seu teste, né? À medida que você vai atualizando, modificando o seu app, você não quebra o seu teste facilmente. Vou salvar, vou rodar mais uma vez o meu teste. Achou o item e clicou. Beleza, agora vamos para a próxima etapa, que é pressionar o meu botão de favoritos. Para isso eu preciso mais uma vez também utilizar o ID. Então eu vou lá no meu botão de favorito e vou adicionar um ID nele. Nesse caso eu vou adicionar diretamente no componente, não exatamente onde ele está sendo utilizado, porque basicamente eu só vou ter um aqui na tela, então não tem nenhum problema. Então eu vou botar favorite button, vai ser o ID, beleza. Voltando lá para o meu teste, mais uma vez, e aqui eu já vou botar direto, já entenderam a lógica aqui. Eu tenho que dar um tap no meu botão, e aqui eu vou botar o meu botão, vou fazer um by ID e vou botar o meu favorite button. E a última etapa é eu verificar se de fato foi favoritado. Se a gente fosse fazer um teste mais complexo, num ambiente, né, mais, digamos assim, real mesmo, né, fosse para um projeto profissional, a gente poderia, né, fazer mais uma etapa de vir aqui na minha lista de favoritos e verificar se o meu item está favoritado, porque quando eu clico aqui em favoritar, ele tem que ir lá para minha lista, como vocês estão vendo. Mas para esse caso aqui, né, mais uma demonstração, um estudo, também para não alongar bastante, né, senão teria outras etapas aqui. A única coisa que eu vou verificar
verificar esse meu botão, ele tá ficando realmente com a minha corzinha aqui vermelha, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu favorite button. E como é que eu vou fazer aqui para fazer essa verificação? Aqui eu faço uma técnica que eu meio que fui, né, descobrindo aí by myself, talvez uma gambiarra, não sei. Mas o que que eu faço? Esse meu botão, eu posso adicionar um Touch ID nele também. Vou botar aqui Heart Icon. Só que o que acontece? Se eu deixar esse nome, ele vai ser o mesmo Touch ID, independente se meu botão tá favoritado ou não. Então ele sempre vai estar aqui, então eu não vou conseguir testar se de fato meu botão foi favoritado. Então o que que eu faço? Eu meio que faço um Touch ID, né? Um nome meio que dinâmico. Vou passar o Heart Icon e eu vou passar uma string aqui que ela é variável de acordo com meu botão tá favorito. Então se meu botão estiver favoritado, vai ser o meu ícone cheio, se não vai ser o meu ícone outline. Então o que que vai acontecer quando meu botão ele for favoritado? Esse aqui vai ser Heart Icon True, porque o valor dessa minha variável vai ser True. Do contrário, vai ser falso. Então aqui eu consigo lá no meu teste, deixa eu voltar aqui no meu teste, eu consigo fazer a minha verificação pegando esse Hard Icon traço True. Então eu vou botar, deixa eu ver aqui, senão vai ficar ruim pra gente ver. Beleza? Beleza, então eu vou dar o meu expect, né? Tem que ir aqui, deixa eu botar o await. O expect, o que que eu tô esperando, né? Eu tô esperando que esse elemento seja visível na tela. Opa, aqui é B maiúsculo. E, né, eu vou pegar o meu elemento pelo meu teste ID. Então, by ID, Heart Icon True. Beleza? Tem que ser True quando tiver favoritado. Deixa eu rodar o meu teste. Posso apagar já meu rascunho aqui. Vou rodar o meu teste. Vou desfavoritar só pra gente ver favoritando. Posso fechar aqui já. E abrir a minha tela. Digitou. Clicou. E clicou no botão de favoritar. E passou o nosso teste, ele conseguiu achar. E mais uma vez, para a gente falsear esse teste, eu vou só comentar essa etapa de pressionar. Então, ou seja, ele vai entrar na tela e não vai acontecer nada. E o meu teste tem que falhar, porque o meu teste ID vai ser Heart Icon False. Então, vou rodar novamente. Eu gosto de mostrar essas etapas aqui para vocês, porque eu não quero mostrar só eu copiando ali o setup e colocando os elementos, mas eu gosto de mostrar para vocês a minha linha de raciocínio do dia a dia, né? Porque programação não é só isso, né? Não é só copiar um código. E aqui, ó, falhou, viu? Falhou. E conseguimos falsear o nosso teste, então agora a gente tem uma garantia de que, de fato, ele está achando o ID aqui corretamente quando é favoritado. Vou voltar aqui para a parte certa e basicamente a gente acabou. Eu vou fazer o seguinte, vou remover essas constantes aqui que eu botei somente para fins didáticos, para ficar mais fácil da gente entender, mas vamos deixar o nosso código um pouco mais limpo aqui, beleza? Nosso código mais limpo e favoritou. Tá aí, beleza? Tá aí o nosso botão de favoritos, né? Aqui na nossa tela de favoritos. E antes da gente finalizar, tem duas coisas que eu queria ainda acrescentar nesse teste, né, com relação a essa parte de digitação. A primeira delas é que, às vezes, no simulador ou até mesmo no device, quando você estiver digitando, por algum motivo, o teclado ele pode estar aberto, né? Eu posso estar digitando e o teclado está aberto. E se eu fizer essa digitação com o teclado aberto, vou deixar o teclado aberto aqui, vou rodar o teste, provavelmente o meu teste aqui vai quebrar. Por quê? Porque a primeira vez, como o teclado está aberto, a primeira vez que eu tento pressionar alguma coisa, que nesse caso vai tentar pressionar o elemento, ele vai só fazer o dismiss, né? Ele vai só fechar o teclado e não de fato acessar o elemento. Então tá vendo que ele deu o clique, vocês viram a ação do clique, mas essa ação do clique não pressionou o card, só fechou o keyboard. Então o que que eu posso fazer aqui, como, digamos assim, um double check de segurança, é adicionar mais um type text e vou dar aqui um /n, né, que é uma quebra de texto no mesmo input, beleza? Isso aqui, né, nas situações que eu testei, acabaram resolvendo esse problema. Então, mais uma vez, o meu teclado aqui, tá vendo, ele tá, nesse caso aqui, ele tá ativado para abrir, só que agora com o meu /n, ele vai clicar ali e vai fechar o teclado. Então, vamos lá. Digitou o nome. Aí vai clicar para fechar o teclado e agora acessou, beleza? Então esse é mais um macete aí de uma dificuldade que vocês podem acabar
enfrentando no dia a dia. E a segunda dificuldade é quando vocês forem rodar dentro do Android. Por algum motivo que eu não sei muito bem ainda, o Android ele tem um comportamento um pouco diferente no Type. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, beleza? Vou rodar aqui no Android. E vocês vão ver, eu vou abrir aqui o componente, que conforme ele vai digitando, ele vai estar muito mais lento do que tá no iOS. Eu não sei exatamente por que tem esse comportamento diferente, mas isso está relacionado à estrutura do meu projeto. Então você vê que ele digitou o T, aí esperou, H, E, tá o que? Tá bastante lento. O que tá acontecendo aqui? Tá vendo que recebeu essa mensagem? The app is busy with the following task. Por quê? O Detox, por debaixo dos panos, ele tá monitorando as chamadas que estão acontecendo na minha aplicação. Nesse caso aqui, chamadas API, né? Toda vez que eu tô digitando, ele tá fazendo uma chamada à API e o Detox por default ele espera essas chamadas terminarem, beleza? Mas o que acontece? Aqui no meu caso, nesse meu campo de input, deixa eu abrir aqui novamente, eu tenho um debounce, né? Ou seja, ele vai esperar 600 milissegundos até fazer de fato a chamada, né? Para ele não digitar exatamente ali no exato momento que ele tá digitando, né? Se eu ver, por exemplo, se eu digitar o T aqui, ó, vocês vão ver que tem um pequeno delay até ele fazer a chamada. Só que no Android, essa sincronização aqui ela não tá muito legal. Tanto que se eu aumentar aqui, ó, vou botar um valor bem absurdo aqui pro meu debounce, vocês vão ver que ele vai conseguir digitar muito mais rápido. Por quê? Tá vendo que ele tá digitando muito mais rápido? Por quê? Porque agora ele não tá fazendo mais a minha chamada à API. Né, porque ele vai demorar aqui, tá demorando 150 segundos, então não tem nada travando o Detox ali, mas obviamente que eu não vou mudar a minha aplicação para isso, né? Nesse caso aqui eu vou quebrar totalmente a lógica da minha aplicação, só mudei aqui para vocês verem o que estava acontecendo. Então, uma técnica que a gente pode utilizar para isso ficar bem legal aqui, tanto no Android quanto no iOS, ao invés de utilizar o Type Text, utilizar o Replace Text, que é basicamente um copia e cola que ele está fazendo. No caso do Type Text, eu vou deixar o meu barra N aqui, porque eu não quero, né, dar um replace no que eu já tenho, e vou rodar o meu teste agora, tá, o meu debounce lá certinho, e com o primeiro item com o meu Replace Text. Deixa eu só acessar aqui, beleza, não está favoritado. Vou rodar novamente aqui. E deu o reload. E vocês viram que ele já colou ali. Já colou, já fechou o teclado e já clicou no botão de favorito e passou aqui no meu Android, beleza? Então, quando você estiver utilizando o campo de input, muita atenção com essas interações com o teclado, com esse comportamento do Android, mas essas duas técnicas aqui vão ajudar vocês a passarem bem pelos testes quando utilizarem campos de input. Bom, o próximo teste que eu gostaria de fazer é um pouco parecido, mas para dar uma dinâmica maior, a gente vai fazer um scroll na tela ao invés de pesquisar, até encontrar um determinado elemento. E o elemento que eu decidi colocar aqui é o que eu chamei de Bad TV Show, que seria um show que tem uma classificação, né, aqui não é Start, é Star, né, a estrelinha aqui, menor do que 5, né? Então se eu for scrollando aqui eu vou ver que esse aqui é o primeiro episódio, o primeiro TV show que tá abaixo de 5. Então, para fazer isso, a gente vai juntar algumas técnicas aqui, por exemplo, a técnica de scroll e mais essa técnica de ID dinâmico que eu utilizei aqui anteriormente, então vai ficar bem legal. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o nosso ID dinâmico para a gente achar esse item aqui, né? Eu quero achar o item com star menor que 5, então eu vou colocar uma lógica no meu componente de star rating, e aqui eu já tenho um teste ID na minha imagem que está sendo utilizado lá no meu teste unitário, então eu vou utilizar essa view para utilizar o meu novo teste, para colocar o meu teste ID para o meu teste end-to-end. Então eu vou chamar de star rating. Só que, mais uma vez, a gente vai colocar um ID dinâmico, beleza? Eu vou colocar um star rate e aqui vai ter que entrar alguma palavrinha que vai variar baseada no que? Baseada na minha nota, né? Nesse caso aqui é o meu rating average. Então o que eu vou fazer? Quando a minha nota for menor que 5, que é o critério que eu coloquei para ser um bad TV show, eu vou anexar aqui na string o bad, do contrário eu vou botar um good aqui. Então o que vai acontecer com todos esses elementos da minha lista? O teste ID deles vai ficar star rating good, até chegar nesse elemento aqui,
que vai ser o Star Hit Embed, que eu vou botar o teste lá para pegar sempre o primeiro elemento ali que aparecer, né? Ou seja, o primeiro, né, eu quero que ele favorite o primeiro Bad TV Show, beleza? E para isso, a gente vai utilizar uma interface, uma API muito interessante do Detox, que é o While Element, que é justamente para a gente poder fazer o scroll na tela, ou seja, eu continuar procurando um elemento até ele aparecer na tela. Pode parecer um pouquinho complicado aqui, mas a gente vai fazer passo a passo e vai ficar bem fácil aí de vocês entenderem, beleza? E a primeira ação que a gente vai fazer é pegar o nosso elemento, né, by ID, então vou botar o Star Rating Bad, o by ID, pra gente encontrar ele, e voltando lá no nosso Star Rate, vai ser Star Rating Bad, né, que vai ser o, quando for menor que 5, vai concatenar com a palavra bad. Esse é o elemento que a gente quer buscar, e vendo aqui na nossa API, né, a gente tem que utilizar esse wait for, né, ou seja, a gente vai esperar até esse elemento aparecer na tela. Então vou importar o meu wait for do Detox, tem que utilizar o await, né? E se eu estou utilizando await, isso aqui tem que ser uma função assíncrona. O wait for o element, né? Qual element? O Star Hate Bad que a gente acabou de fazer, to be visible. Então vai ser, eu tenho que esperar por esse elemento ser visível. While algum elemento, que no caso vai ser a minha lista, então vou botar aqui direto. Não, vou fazer o seguinte, mais fácil, né? Ficar aqui. While, botar a minha lista aqui, vou chamar de list. Vou botar um by ID também. Aqui eu vou chamar de show list. A gente já vai colocar esse ID lá de acordo na lista, de acordo lá com a lista corretamente na flat list. Então, enquanto a minha lista eu estiver fazendo o scroll dela, e esse scroll eu posso passar algumas opções. A primeira delas é a distância ali, né, quantos pixels eu vou estar fazendo meu scroll. Vou botar na verdade 300 para ir um pouquinho mais rápido, né, ou seja, fazer o scroll de 300 pixels. A direção, a gente está scrollando a lista, então vai ser para baixo. Por enquanto a gente depois vai adicionar algumas outras opções aqui, ó, tem o Start Position, mas já vou explicar elas para vocês mais ali na frente. Agora eu preciso ir lá no meu componente de show e adicionar o meu teste ID. Vou adicionar o meu teste ID. Beleza, então eu tenho que esperar. Então o que eu estou fazendo? Eu vou esperar o elemento Star Rating Bad aparecer na tela enquanto eu estiver fazendo o scroll de 300 pixels para baixo na minha lista. Essa é basicamente a tradução que a gente tem aqui. Então quando isso acontecer, opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar o meu item para ele poder navegar para o meu item. Então você usar mais uma vez o await element, botar novamente meu Star Rating Bad e vou dar um tap nele. Então vamos ver como é que tá aqui até agora. E como eu tenho uma suíte de teste e a gente já rodou isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse teste rapidinho só para ele não executar, para a gente ver somente esse teste aqui executando, e vamos rodar aqui para ver o que acontece. Bom, fui rodar aqui, esqueci de colocar o @index, né? Se eu não colocar o @index, ele não vai achar. Então eu tenho que colocar tanto na minha busca quando estiver esperando, ou seja, o primeiro item, né? Por isso eu coloquei 0. Também colocar quando eu for pressionar. Quando eu quiser dar ação de tap, então eu vou colocar @index 0, beleza, salvei aqui. E agora eu vou rodar o nosso teste no iOS e espero que ele consiga achar o nosso item aqui com a star menor que 5. Beleza, rodou aqui, tá fazendo scroll na nossa lista, tá vendo, ó, tá apertando ali bem baixo e deu mais um scroll e conseguiu fazer o tap e entrou no elemento aqui, beleza? Então nossa função de scroll funcionou, ele conseguiu fazer o scroll na lista até achar o item de acordo com o critério que a gente colocou. Só vou adicionar mais um parâmetro na minha função de scroll, ele consegue também receber aqui a posição de onde você vai estar pressionando o scroll. Então eu gosto, uma dica que eu sempre passo é colocar 0,5, que aí é eixo X, né, ali na metade da tela, seria como se fosse 50%, e eixo Y ali também na metade, porque às vezes você tem algum padding, tanto embaixo quanto na lateral, e isso pode dar alguns problemas também, se ele tiver meio que
pressionando, né, tentando achar essa lista, fazer o scroll fora da área ali da lista, então isso pode dar um problema também. Então bota esse 0505 e já vou aproveitar também para quando a gente tiver aqui, poder fazer o tap no botão de favorito. Então vou só copiar essa última etapa aqui, vou copiar essa última etapa e também o nosso expect vai ser basicamente o mesmo. Beleza, agora o nosso teste está teoricamente completo. Vamos rodar aqui mais uma vez para ver como é que tá. Beleza, fazendo scroll. Vamos lá, scrollar até achar o nosso TV Show custar menor que 5. Opa, achou. Deu o clique, clicou no botão de favorito, achou o favorito e o nosso teste passou finalmente. Então, esse foi o nosso teste com o scroll, achando um item na lista, combinando um ID dinâmico e também uma técnica aqui pra gente pressionar sempre no meio da tela. Uma técnica não, né? Uma dica. Bom, chegou a hora da gente rodar agora esse nosso teste final aqui no Android e eu enfrentei alguns problemas rodando esse teste aqui, basicamente por conta do scroll, como é que o scroll funciona aqui no Android, que eventualmente ele acabava falhando na hora de encontrar esse item aqui. Então eu tô rodando um teste aqui para vocês verem. E a minha interpretação do que tá acontecendo, que eu não sei se é exatamente o que está acontecendo, quando ele tá fazendo scroll, tá vendo? Ele achou o item e ele parou. Ele parou, mas o meu teste falhou. O que na minha interpretação aqui tá acontecendo? Quando eu tô fazendo o movimento de scroll e eu dou uma pressionada, tá vendo? Ele não vai de fato pressionar o item, né? Essa primeira pressionada, ele vai travar o movimento de scroll, aí eu tenho que dar outro clique para ele entrar no item. Isso acaba acontecendo de vez em quando no Android. Uma alternativa que eu tinha pensado seria meio que duplicar esse tap aqui, né? Para ele dar 2 taps, só que isso quebraria o meu teste no iOS. Então, uma alternativa que eu criei aqui para lidar com esse problema no Android e não quebrar o iOS é o seguinte: depois do meu que ele vai achar o meu item na tela e ele vai dar esse primeiro clique. Esse primeiro clique ele vai travar o meu scroll. E ele não vai conseguir navegar para a próxima tela, que é onde tem o meu Favorites Button. Por isso o meu teste está quebrando aqui no meu Favorites Button. Só que isso não acontece o tempo todo. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi, aqui no meu Favorite Button, eu posso colocar um cat, né? Como se fosse um try cat mesmo, para pegar esse erro. E eu vou passar aqui no meu try cat uma função, né? Obviamente uma função assíncrona, e vou repetir essa operação aqui. Vou repetir essa operação e obviamente se isso aqui falhou porque eu não consegui entrar na tela, eu repeti a operação de clique do card, né, para eu achar esse card aqui. Então, primeiro clique, ele vai clicar aqui, vai travar o scroll, não vai entrar. Ele vai vir aqui tentar achar o favorite button, ele vai falhar e vai cair no meu cat. O meu cat, ele vai agora sim pressionar o botão novamente, porque agora a tela está travada e ele vai entrar. E obviamente eu tenho que repetir aqui o tap, porque agora sim de fato ele está dentro da minha tela. E com essa técnica aqui eu consegui resolver esse problema que estava dando em algumas situações quando eu fazia o scroll no iOS. É um problema intermitente, às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Meu chute é que isso tem a ver com essa questão do scroll que eu comentei para vocês. E com essa resolução aqui, pegando no cat do próximo elemento e repetindo a operação, eu consegui testar. Eu rodei aqui o teste umas 10 vezes seguidas para ter certeza que essa solução ia funcionar, e de fato funcionou. Então vou botar para rodar aqui novamente e deu reload e vai fazer o scroll, fazendo o meu scroll e achou o item. E ele mesmo aqui vai lidar, se cair no try-cat, vai botar para pressionar e nosso teste vai passar, beleza? E obviamente isso aqui não vai influenciar nada no teste do iOS, porque no iOS ele vai pegar isso aqui de primeira e vai conseguir dar esse tap aqui no Favorite Button de primeira e não vai cair no cat, obviamente. E queria só dar mais um detalhe aqui que não está relacionado diretamente com o meu teste end-to-end, que é quando eu rodar meus testes normais. Quando eu rodar os meus testes normais, né, ou seja, meus testes unitários e de integração, o que vai acontecer? A minha suíte de teste, ela vai tentar pegar esse teste end-to-end aqui, porque é um arquivo .test e o Jest vai identificar e vai tentar rodar esse arquivo, só que a gente não quer rodar essa suíte junto. Então o que eu posso fazer? Lá na minha configuração do meu Jest, quando eu estou rodando os meus testes unitários e de integração, eu tenho alguns caminhos que eu posso ignorar.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu Jest, quando eu estiver rodando meus testes unitários, ignorar tudo que tiver dentro dessa pastinha end-to-end. Então sempre coloquem os seus testes dentro da pastinha end-to-end. Opa, faltou a vírgula aqui. E faça essa configuração do Jest e ignorar essas pastinhas. Então eu coloquei aqui dentro do modulo path ignore pattern, ou seja, vai ignorar, né, os arquivos que estão dentro desse padrão, e a gente vai conseguir rodar. Ele vai ignorar esse end-to-end quando eu estiver rodando os meus testes unitários e os meus testes de integração. E agora vamos executar os nossos testes aqui, ó, ao mesmo tempo no Android e no iOS, as suítes que a gente escreveu. Tô com dois terminais abertos aqui, os dois simuladores abertos ao mesmo tempo. Espero que minha máquina aguente. E já tá carregando aqui, ó, primeiro load ali, construindo o bundle no Android, abrindo ali no iOS também. Vamos ver executando os dois testes ao mesmo tempo nas duas plataformas, hein? Vamos lá. Já foi o primeiro teste ali, ó, tá indo o primeiro teste no Android, no iOS também. Passou ali o primeiro teste nas duas plataformas. Agora já o segundo teste no iOS, segundo teste ali também já no Android, já fazendo scroll para achar o item. E ó, a iOS ali tá na frente, tá ganhando. Agora fechou o iOS, Android agora para fechar. E conseguimos, finalizamos os nossos testes end-to-end nas duas plataformas, lidando aí com as peculiaridades de cada uma. Vocês viram que o iOS foi um pouco mais rápido, rodamos em 39 segundos e no Android em 42 segundos. Mas tá aí, nossos testes end-to-end de maneira profissional, testes complexos, com qualidade e do jeito que vocês estão acostumados aqui no canal. E aí, você curtiu esse vídeo? Quer aprender mais sobre testes do React Native? Quer aprender mais sobre React Native? Então, não se esqueça, mais uma vez, esse é o ano de lançamento do curso de React Native da Coffee Stack. Tô com a previsão para lançar o curso ali mais ou menos no início de maio, mas vou continuar trazendo novidades aqui para vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, onde a gente vai construir essa aplicação aqui, como eu já mostrei para vocês anteriormente no vídeo. A gente vai construir esse app aqui do zero, passando por todas essas telas e por todas essas funcionalidades. Então, se você gosta do conteúdo do canal, se você gosta da minha didática, se você quer aprender React Native com alguém que tem experiência de mercado, que está quase 4 anos trabalhando com essa tecnologia, já passou por diversas empresas no Brasil e agora no exterior, então não se esquece de se inscrever na lista de espera que tá no link aí na descrição, beleza? Se você quer aprender React Native comigo, esse é o momento. E por esse vídeo é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixe as perguntas aí nos comentários. Não se esqueçam de seguir a Coffee Stack nas redes sociais. E é isso. Valeu. Até a próxima.